Olá, boa noite, sou a Anabela Farias. Hoje venho falar-vos aqui de Phalaenopsis e das principais causas de não haver floração. Aqui tenho algumas Phalaenopsis. Todas estas Phalaenopsis estão a florir este ano, portanto é a primeira vez agora que estão a florir, estão a iniciar a sua floração. Como se vê aqui, eu tenho algumas Phalaenopsis que já iniciaram a sua floração. Tenho hastes florais, como se vê nas imagens. Tenho outras plantas que já vêm aqui com os seus botões. Portanto, quando é que isto começa a ocorrer? Portanto, as Phalaenopsis, vamos só aqui contextualizar para percebermos um bocadinho o que se passa. No geral, as Phalaenopsis só dão flor uma vez ao ano. Depois já há exceções, mas as exceções são poucas. Portanto, as Phalaenopsis no fim do verão, quando começam a aparecer as primeiras noites frias, o frio estimula a sua floração e elas começam a emitir hastes. Portanto, as primeiras noites frias, ali finais de setembro, outubro, há anos que é mais em novembro, portanto isto varia um bocadinho de ano para ano. Este ano as noites frias começaram mais cedo, daí eu ter em dezembro já flores, o que não é comum. Pronto. E portanto isto ocorre quando a planta está bem nutrida, quando a planta está saudável, quando a planta está bem cultivada num substrato adequado. Portanto, e sempre que isto acontece, as Phalaenopsis emitem as flores e, portanto, esta floração inicia-se agora e irá durar até, depois depende muito da planta, até maio, junho, julho. Algumas vão até mesmo ao início de agosto. Depois dessa altura, deveremos parar de cortar as hastes. Eu aqui não vou entrar nas polémicas se cortamos ou não cortamos. Devemos então cortar as hastes para a planta se regenerar, voltar a ganhar energia e ter duas belas hastes, como por exemplo aquela que nós temos ali na imagem. Isto é o processo normal. Se uma planta, chegamos a dezembro, independentemente do ano, e ela não, portanto estamos a meados já de dezembro, e a planta não apresenta sinais de hastes florais, não tem flores, não tem hastes, não tem nada, há aqui 3 grandes causas, e eu vou avançar até com uma quarta, que levam a essa situação. As 3 grandes causas é o substrato inadequado. Há plantas muito mal plantadas, com vasos horríveis, com substrato inadequado, já vou ver essa situação, com água a mais, com pratinho em baixo, as raízes todas podres. A falta de luz é a principal causa. Depois destas duas, e estão combinada com estas duas que falei agora, para não haver floração. E depois, a grande quantidade que eu vejo de pessoas que têm plantas com cochonilha, mas a um nível muito, muito mau. Ficamos por aqui. Eu teria vergonha de mostrar as plantas assim. Portanto, como é que a primeira causa, o substrato, apesar de muito vídeo que já foi feito, muito curso que foi feito até pela própria Associação Portuguesa de Orquidofilia, as pessoas continuam a utilizar nas Phalaenopsis a terra de orquídeas. A terra de orquídeas não está indicada para Phalaenopsis, não pode ser, não, tem terra, tem turfa, todo esse material
colada às raízes das Phalaenopsis, vai deixá-las completamente obstruídas e faz com que o que se passa é que faz com que essas fiquem obstruídas e que levem à sua morte, porque elas não respiram, não comem, não se alimentam. Portanto, isto é completamente inadequado. O substrato indicado para Phalaenopsis deve ser um substrato sempre bastante arejado. Um substrato como casca de pinheiro, mas não é casca do monte, é casca comprada, tratada, lavada, devidamente higienizada. Talvez argila expandida, a mistura de ambos. Pode ser até alguma perlite. Eu não sou fã da perlite, mas estes dois são os mais indicados. O que é que não está indicado nas Phalaenopsis? A dita terra de orquídeas. A pedra em Portugal não, nós temos um inverno extremamente frio, a pedra é gelada, portanto não é adequada para ter Phalaenopsis e portanto com os primeiros frios as raízes também ficam geladas com a pedra. E depois carvão em Phalaenopsis. E é assim, nós devemos ter algum bom senso. E o carvão não está, de facto, além de ser um substrato perfeitamente inestético, do mais feio que existe, não é um substrato adequado. Existem imensos vídeos de pessoas conceituadas que consideram este substrato completamente inadequado, porque ele acumula os sais dos adubos e torna-se muito rapidamente um substrato que queima as raízes das orquídeas. As raízes das orquídeas são a alimentação delas. Se elas não tiverem raízes, não se alimentam, não bebem, não se hidratam, portanto, e morrem. Esta é uma das causas. A outra é a água a mais, a forma como se rega. Também já foi dito em imensos vídeos, também é verdade que há imensos vídeos que são uma verdadeira loucura que dá vontade de chorar de ver, que quando é que se rega uma Phalaenopsis? Não há uma regra, não se pode regar a Phalaenopsis uma vez por semana ou uma vez por mês, isso não existe. Uma Phalaenopsis é regada sempre que as suas raízes se apresentam brancas ou acinzentas, depois varia um bocadinho de planta para planta, e que, portanto, significa que essa planta não tem qualquer vestígio de água no seu vaso, e para isso o vaso tem que ser transparente, o que não é obrigatório, mas é por isso que elas são comercializadas no vaso transparente, para podermos ver quando é que elas precisam de ser regadas. Ora, se há pessoas que já não precisam de ver isto porque são experientes, quem não é experiente e que mata todas as orquídeas deverá ter em atenção e ter os vasos transparentes. As Phalaenopsis são regadas sempre que as suas raízes se apresentam brancas, são regadas, podem ser regadas de várias formas, mas nunca molhar as folhas. Se por uma eventualidade molharmos as folhas, temos que secar as folhas. Se ficar água no centro da planta, a planta apodrece e morre. Borrifar não está indicado numa Phalaenopsis. A outra causa, e a principal que eu tenho encontrado em Phalaenopsis lindíssimas, mas que não dão flores há 2 e 3 anos, é a falta de luz. A falta de luz, porquê? Encontrei no outro dia uma Phalaenopsis enorme, verde, com umas folhas de 2 palmos, lindíssima, e a planta não dá flor. Porquê? Está no meio da sala, não tem luz suficiente. Nós temos que ter as plantas com luz. Podemos tê-las numa janela desde que elas não apanhem sol. As Phalaenopsis não podem apanhar sol. E eu não vou entrar nessas controvérsias se vai ou não vai apanhar sol até às 10 da manhã. Não apanham sol, ponto, na minha casa. Quando apanharam sol, e foi até às 10 da manhã, aconteceu isto. Na semana passada, com um diazinho de sol.
tenho aqui uma bela queimadura solar, porque esta planta ficou aqui exposta ao sol. Não foi mais de 10 minutos. No entanto, a queimadura é brutal. Agora não há muito a fazer, é esperar que nasça uma outra folha que cubra aquela queimadura, que é muito feio, muito inestética. Portanto, esta é uma situação. Tem que ter luz. Se não tiver a luz, ela não vai ter energia, porque a luz é fundamental para a planta processar o alimento, para se alimentar, para fazer fotossíntese. Se não tiver luz suficiente, não dá flor. Está bem? Depois, uma outra causa que eu encontro bastante é a cochonilha. A cochonilha, aquele algodão, e ficamos por algodão, não vale a pena o termo técnico, não vale a pena o nome científico. A cochonilha, essa cochonilha é sugadora e alimenta-se da seiva da planta. Significa que as plantas vão definhando porque estes vão se alimentando. E eu vejo muita gente com as mesinhas caseiras e com vinagre e sal e óleo e não sei o quê, e com detergente da louça a lavar a cochonilha. Isto é tudo aceitável, só que isto não mata a cochonilha e isto apenas elimina os bichos adultos sexualmente ativos, mas esses bichos já largaram os seus ovos nesta planta. Significa que daí a 2 semanas, 3 semanas, voltamos a ter uma infestação de cochonilha. E esta cochonilha continua a sugar, a sugar, a sugar e estas plantas vão morrer. Portanto, nós temos que usar um inseticida sistémico específico para o assunto para tratar de uma vez produto que fique na planta e sempre que estes bichos venham e ataquem, morram ao morder esta seiva. Pronto. E estas são as principais causas de não terem as Phalaenopsis todas em flor, como estão aqui. Nós já temos aqui bastantes florações, claro está, que isto ainda não é época da floração. Esta Sogo Relax é lindíssima. Temos aqui esta Phalaenopsis, está a abrir agora. Esta tem 2 hastes. Não são hastes muito grandes, mas nesta altura... Esta é maior. Nesta altura do ano, que se pretende é que se tenham flores, já não são muito exigentes. Temos aqui uma mini lindíssima, que já tem muitos anos comigo. Continua a dar flores e flores. Olha o comprimento desta haste, ao tempo que ela está a dar flores. Significa o quê? Que estas plantas têm um substrato adequado, como se vê aqui, bastante arejado. Estão devidamente regadas, não estão com excesso de água, as raízes estão acinzentadas, significa até que estão a precisar de água, que têm a luz ideal e que aqui não há cochonilha, porque eu tratei as minhas plantas antes de iniciarmos agora o inverno e para estas plantas estarem aqui bonitas, sem cochonilha nas hastes e nas folhas e para estas folhas estarem perfeitamente limpas, estas plantas foram tratadas com inseticida sistémico, ok? E era isto que vos queria falar sobre Phalaenopsis e falta de floração. Obrigada. Boa noite.